Vou deixar um produto magnífico aqui no site abaixo na descrição que vai te ajudar muito, sem depender dessas receitas, que os resultados é a longo prazo. Com este nosso produto, o resultado vem muito mais rápido. Espero ter ajudado vocês. Tchau. Ele era uma frustração, né? Era assim, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu tô há anos? Eu fazia dieta. E dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta de contar ponto, sabe? Que todo mundo já... Aí eu falei, não, então vou num profissional. Fui em profissionais maravilhosos, que me passavam realmente cardápios maravilhosos. Quem disse que eu conseguia seguir aquilo? Então, assim, era tão frustrante, e atividade física, e tudo que falavam, né, que realmente precisa ser feito. Eu falava, tá, eu faço, mas eu não consigo. Era aquela coisa assim, eu emagrecia e depois eu me compensava com a comida, inconscientemente, né? Era um amor pela comida. Eu falava que eu era chocólatra e batia no peito, né? Sou chocólatra. Com orgulho. Então, era muito sofrido aquilo. Como assim eu ficar sem o meu chocolate? Como assim eu ficar sem o meu pão? Como assim ficar... E o meu, né? Eu me apropriava, é o meu pão, é o meu chocolate. Eu vivi muitos anos assim. E quando eu comecei a falar assim, não, peraí, eu quero mesmo emagrecer? Quero, sempre quis, né? Tem que ter um jeito. Por que o natural é estar sobrepeso? Porque é isso que eu via em mim. Sabe? Eu vou largar a mão, ou seja, eu vou viver a minha vida normal. Peraí, viver normal é estar acima do peso? Tem alguma coisa errada? E aí eu comecei realmente a estudar, né? E estudar na internet, em livros. E é muito legal que uma coisa puxa a outra, né? Tem livros maravilhosos que ali, às vezes, tem mais indicações ainda. Daqui a pouco, não, mas espera aí, tem especialidade sobre isso? Mas sobre o quê? O que abriu os meus olhos? A mentalidade. Como que eu pensava em relação à comida? O que eu pensava e sentia em relação à comida? Como é que era a minha relação com a comida? Né? Era uma relação, hoje eu vejo, né, abusiva, onde eu entregava tudo para ela, era o meu amor, era o meu chocolate, era o meu pão. Só que eu estava engordando e adoecendo também, que daí eu tinha gastrite, esofagite, refluxo, de fazer a endoscopia lá várias e várias vezes, o médico fala, você vai ter que tomar o omeprazol pro resto da sua vida, ou você vai ter que fazer cirurgia. Era esse o meu caminho, né? Ou seja, não tinha a terceira escolha, que era comer melhor. Não tinha. Ninguém te dava essa escolha. Não, e eu ainda ouvia falar, e eu passava muito mal mesmo, assim, são dores horríveis, né? E falava assim, e você tem que comer a cada 2 horas. Tem que. Era isso. E, de fato, eu fazia. E, olha que incrível, quando eu ficava 4 horas sem comer, eu passava muito mal. Eu falava, então tá certo, né? Eu preciso comer a cada 2 horas. Mas eu não imaginava que eu passava mal por conta do que eu comia. Então, depois que eu descobri isso, eu falei, por quê? Por que eu descobri tão tarde? Mas não, foi em tempo, né? E voltando, quando eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha forma de pensar em relação a tudo isso e que era possível mudar os pensamentos, a gente nunca para imaginar que a gente tem que pensar sobre os nossos pensamentos, né? Tudo tão automático. E eu comecei a trabalhar em mim, só que assim, eu ia estudando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali. Peraí, tem a ver com pensamento, tem a ver com emoções, mas o que isso tem a ver com a comida? Então aí eu entendi que tinha a tal da fome emocional. Falei, como assim? Não é só fome? Eu sinto fome. E eu tinha muita fome, né? E aí eu entendi que existia uma fome emocional. Resumindo, apliquei em mim, mas de uma forma assim, sabe? Isso aqui, deixa eu testar. O que eu penso em relação a isso? Qual é a consequência em relação àquilo? Foi tudo muito acontecendo, né? E me transformou. Me transformou. E eu pensei, meu Deus, eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso. Porque eu mudei os meus pensamentos, foi no momento que eu parei assim, eu não vou mais fazer dieta. Que é aquela dieta de início, meio e fim. Eu comecei a focar na minha mudança interna, de pensamentos, de emoções, e de repente eu emagreci 10 quilos. Não é de repente como um passe de mágicas. Foi acontecendo, o meu comportamento foi mudando automaticamente, e quando eu vi eu tinha emagrecido 10 quilos. E não só isso, passou 1 ano e meu peso não mudou. Passou 2 anos e meu peso não mudou. Eu falei, como assim? Então, é real isso? É possível manter o emagrecimento? E foi assim tão libertador, né? Não, cadê a gastrite? E o refluxo? E aí, quando eu tirei a fome emocional da jogada, que ficou só a fome física, só aquela do estômago, sabe? Que o estômago ronca. Tem gente que não sabe que ronca. Porque come mas ele antes ronca, disso, né? E aí eu passei a respeitar essa fome e às vezes eu via assim, peraí, eu fiquei 5 horas sem comer e eu não tô passando mal? Tem alguma coisa acontecendo. Claro, eu desinflamei o meu corpo, eu passei a nutrir o meu corpo. Porque eu vivia mesmo de pão, de bolachinha, de chocolate, de massas. A minha alimentação era extremamente inflamatória. Meu lanchinhos, todo inflamado. Meu corpo berrava por vitaminas e nutrientes, né? E quando eu passei a realmente entregar para ele vitaminas e nutrientes, acabou.
Realmente, e acabou de ver no exame. Refluxo, gastrite, esofagite, o meu intestino que, né, eu gosto muito ali do cocôzinho, passou a funcionar perfeitamente bem, que antes eu sofria, era muito, muito triste ir ao banheiro. E tudo mudou. E aí eu comecei a realmente falar para as pessoas à minha volta. Então, sabe, eu queria falar para todo mundo. É normal quando a gente descobre alguma... Deus Quando do você vai céu. pra Disney, você quer levar todo mundo pra Disney, né? Você volta falando, olha, você tem que conhecer a Disney. Mas sabe o que foi mais legal? Eu não fiquei aquela chata. Eu sabia, assim, até onde eu podia ir, né? Mas quando a pessoa me dava abertura e eu podia falar, então eu começava a falar e fazer ela pensar. Toda hora que eu falei, é assim, é assim. Não. Se eu falar é assim, você pode julgar. Quem é essa menina aí pra dizer que eu tenho que fazer? Não. Eu fazia a pessoa pensar sobre as coisas. Ah, pois é. Pior que eu nunca pensei nisso, né? Então as pessoas, elas iam mudando, as que estavam ao meu redor, e emagrecendo como consequência. Eu falei, gente, peraí. Isso aqui, eu preciso falar para mais pessoas. Então, daí eu me especializei ainda mais, né? Para realmente estudar. Não, eu preciso montar aqui, ter uma metodologia. Não é só assim chegar, falar. Não, pera, isso aqui é sério, isso aqui é real. Isso aqui pode transformar muita gente. Claro que lá no início, quando foi aquele sonho, eu nunca imaginei que seriam milhões, né? Porque hoje, somando as minhas redes sociais, já temos mais de 1,5 milhão de amoras, né? Que depois eu posso falar por quê. Mas, então, né, fui me especializar na parte de neurociência, de coach de emagrecimento, que eu sei que hoje às vezes é tão mal visto, né? Como tantas profissões, né? Mas tudo bem, eu não... É que todo mundo virou coach, né? Todo mundo virou coach, né? Mas não, eu posso falar e eu tenho orgulho de falar porque eu sei o trabalho que eu faço, né? Que é, coach é treinar, né? Então, treinar a mente para o emagrecimento. Então, mas também a parte de neurociência, porque a neurociência, ela mostra que nós somos capazes de modificar caminhos neurais. Estradas que estavam no automático, porque eu sempre aprendi assim, eu sempre pensei assim, dessa forma eu agi assim. Peraí, deixa eu ver para onde está me levando. Eu não quero mais ir por essa estrada, eu quero construir uma nova estrada. E isso a gente literalmente consegue fazer no nosso cérebro, né? Que são os caminhos neurais. Então, eu estudei tudo isso e eu consegui chegar numa metodologia, de verdade, com um passo a passo, assim, que qualquer pessoa que segue tem que seguir, claro, aplicar. Mas é aqui, ó. Muda a mente, por isso que é pensar leve e, como consequência, emagrece o corpo. E comecei atendendo no 1 a 1, e era muito transformador, muito lindo, assim, ver um atendimento. E depois, na outra semana, a pessoa falava assim, o que tu fez? O que aconteceu? Eu falei, eu não fiz nada, eu só te fiz perguntas, a gente foi conversando e você foi mudando a sua forma de falar. Inclusive, tem uma que foi muito especial, faz alguns anos, assim, que no primeiro atendimento, depois que ela voltou, uma semana depois, ela falou, o que tu fez que eu emagreci 2,5 kg? Claro, uma semana, é lógico que não é de gordura, né? Ela estava 35 quilos a mais, então foi retida, muita coisa. Mas ela falou assim, eu não fiz nada. Daí eu falei, sim, você mudou sua forma de pensar, que automaticamente mudou sua forma de agir. E hoje ela trabalha comigo, é a nossa coordenadora. Eliminou 35 quilos. E eu vi assim, isso é tão transformador que eu preciso levar para mais pessoas. Mas como meu tempo é escasso? Como que eu faço isso? Aí foi para a internet. Aí apareceu a internet. E um desafio, né? Quem é essa menina falando de emagrecimento definitivo? Eu já emagreci 50 vezes na minha vida e voltei a engordar. Por que ela sabe algo que ninguém mais sabe? Ah, agora é novo, né? Mais uma novidade. E a questão é que não é novidade. Na verdade, isso tem até na Bíblia, sabia? A Bíblia é um livro de medicina. Exatamente. Quanto mais eu estudo a mente, mais eu vejo, assim, as verdades da Bíblia. E quem não acredita em Deus, não tem problema, não acredita na Bíblia, não precisa. Tudo bem ignorar essa parte. Mas, só para falar que não, eu não inventei nada. Eu não inventei isso. Isso existe, né? Na Bíblia fala que para a pessoa se converter, mudar o caminho. Estou fazendo isso, entendi que eu preciso fazer aquilo. Ela não consegue mudar o caminho se ela não tiver metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de mente. A Bíblia fala isso. É impossível a gente mudar o nosso comportamento sem mudar o nosso pensamento.